Vamos agora, nessa aula, eu vou mostrar para vocês como se faz o dimensionamento de um circuito alimentador bifásico, dimensionando disjuntor e cabo para esse circuito de alimentação. Agora vamos para o dimensionamento agora de um alimentador bifásico ou monofásico. Então, qual é a ideia? Calcular um exemplo de um alimentador bifásico. Então, dimensionar um alimentador bifásico abaixo. Então, veja, eu tenho um sistema bifásico, 220, tem um quadro de distribuição, ele tem duas fases e neutro, e aqui na ponta eu tenho a minha carga com 4.500 watts e um cosseno φ de 1. Eu vou fazer um invertido em relação ao anterior, vou calcular primeiro, dimensionar esse condutor, que tem 15 metros, eu vou dimensionar primeiro pelo método de queda de tensão, onde a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 2 vezes ρ vezes L vezes a corrente do circuito ou do projeto, dividido por ΔV em porcentagem, vezes a tensão nominal. Essa tensão nominal, ela vai ser, nesse caso, 220. Se o sistema fosse monofásico, essa tensão aqui vocês teriam que colocar 127. Bom, então, calculando a corrente na minha carga. A corrente na carga é a potência dividido pela tensão vezes o fator de potência. Como o fator de potência é a unidade, eu vou pegar 4.500 dividir por 220. Logo, eu tenho a minha corrente 20,45 amperes. A distância é 15 metros, a tensão 220, e eu vou admitir, nesse trecho, uma queda de tensão de 4%. Substituindo esses valores aqui embaixo nessa equação, vocês vão encontrar que a seção do meu condutor, desse alimentador, ela tem que ser maior ou igual a 1,22 milímetros quadrados. Então, aqui eu tenho a seção do meu alimentador bifásico em função da queda de tensão. Agora vamos para a capacidade de condução. Pela capacidade de condução, vocês podem observar que, como o meu circuito é um circuito bifásico com duas fases e euterra, o método de instalação, eu vou trabalhar com o método A1 e cabo de PVC, eu posso observar que o carregamento é 2. Então, eu vou vir nessa coluna, qual a corrente? 20,45. Eu olho aqui, eu vou ter que escolher o quê? Um condutor de 4 milímetros quadrados. Então, veja, no método anterior, a seção do condutor foi maior ou igual a 1,22. Pela capacidade de condução, a seção do condutor foi 4 milímetros. Então, eu tenho que escolher o condutor dos dois métodos, aquele que apresenta maior seção. Então, esse alimentador vai ter que utilizar um condutor de seção 4 milímetros quadrados. Agora, vamos escolher um disjuntor para ele. Aí, a corrente de projeto tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. E I2 menor ou igual a 1,45. Substituindo os valores, qual é a corrente da carga? 20,45 tem que ser menor ou igual a IN, que é menor ou igual a IZ. IZ é a capacidade do condutor, 26 amperes. E I2 menor ou igual a 1,45, que deu 37,7. Nesse contexto, eu vou estar utilizando, para proteger o meu alimentador, um disjuntor que esteja dentro entre 24,5 e 20,5 e 26. Então, eu vou estar utilizando um disjuntor de 25 amperes para proteger esse alimentador. Então, esse alimentador, qual o dimensionamento dele? Condutor de 4 milímetros quadrados e disjuntor de 25. Sempre escolher entre os dois métodos aquele que apresentar maior seção do condutor. Por quê? Porque ele vai atender à queda de tensão prevista e atender à capacidade de condução. Bom, para a gente dar uma finalização sobre a queda de tensão, a NBR 5410, ela estabelece uma queda de tensão, né, valor percentual. Ela estabelece 4%
né, do quadro de distribuição QD até os pontos de utilização para qualquer circuito terminal. Então, eu tenho o quadro de distribuição, então ela estabelece 4% até, né, o quadro de distribuição principal até os meus circuitos terminais. Então, admite aqui uma queda de tensão de 4%. Isso é conforme estabelecido na NBR 5410. A outra, estabelecido também pela 5410, pessoal, é o seguinte, é uma queda de tensão de 5% do ponto de entrega de energia em tensão secundária, né, na distribuição de baixa tensão, até o ponto de utilização mais afastado. Então, vocês têm um exemplo aqui que ela estabelece. Ela estabelece do ponto de entrega de energia até os circuitos terminais, até o quadro de distribuição, fechando aqui nos circuitos terminais. Então, ela estabelece 5%, ou seja, 1% que eu devo ter de queda de tensão do ponto de entrega de energia até o quadro de distribuição. Lembrando que do quadro de distribuição até os circuitos terminais, a NBR estabelecia 4%, não é isso? Então, tem 5 daqui até aqui. Então, aqui eu tenho que admitir, segundo a NBR 5410, 1%. Daqui até aqui, 5%, sendo 4% desse ponto até os meus circuitos terminais de tomada,